Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Erika Queiroz, coordenadora pedagógica da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. E eu vim trazer aqui para vocês hoje algumas questões referentes ao POAD. Porque na próxima semana, entre os dias 3 e 7 de maio, será a entrega do POAD do segundo bimestre. Então, nós temos que ter essas informações já elaboradas para que venhamos colocar em pauta e entregar os POADs ali no NSA, ok? A grande maioria dos professores já tem uma noção a respeito do POAD, né? Nós já estamos fazendo desde o ano passado, logo que iniciou a pandemia, como todos sabem. Porém, tem algumas observações importantes para que nós venhamos aprimorar os nossos POADs, tá? Porque no início nós tínhamos informações mais superficiais, principalmente no quesito da metodologia, e hoje nós podemos melhorar, tá? Cumprir com melhorias referentes ao nosso POAD. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar nesse momento como ele está disposto ali no NSA. Tem os mesmos itens que nós tivemos desde o ano passado, não teve alteração. A única alteração é que temos que colocar ali as informações quinzenalmente, tá bem? Um minuto, então, que eu vou compartilhar agora aqui com vocês. Vamos, então, compartilhar. Estou mostrando aqui para vocês agora exatamente a tela que nós temos do POAD, para que a gente preencha de acordo com as quinzenas. Então, a gente teve aqui do primeiro bimestre, quinzenalmente, até hoje, que é o dia 26/4. Hoje é o último dia do primeiro bimestre. Então, olha só, vou só clicar aqui para vocês verificarem. Nós temos os mesmos itens. As competências, habilidades inerentes a essa competência, ou a mais competências que possam ser desenvolvidas no bimestre, as bases tecnológicas, as atividades propostas para que essas habilidades, essas competências, assim como a base tecnológica, que é o conteúdo para esse desenvolvimento, seja cumprido, as metodologias, que é o como eu vou fazer tal atividade, de que forma eu vou me organizar, eu vou criar, em que momento ali da aula, como isso vai ser feito no decorrer do curso, no segundo bimestre. E em seguida a gente tem os instrumentos de avaliação. Então, quais instrumentos de avaliação serão implementados para que eu consiga avaliar se o aluno desenvolveu tal habilidade, tal competência. Então, eu vou parar de compartilhar, porque aqui eu só quis mostrar que são os mesmos 6 itens que tem desde o ano passado no POAD. Então, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês um POAD que eu peguei como exemplo. Não é de curso que tem na nossa ETEC, exatamente para que a gente não venha colocar algum POAD de algum professor que, de repente, ele não queira essa exposição. Então, eu tomei o cuidado de utilizar um POAD de apenas uma parte específica, que foi feito no ano passado, como exemplo para nós, na administração central, no Centro Paula Souza. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora esse POAD. É do curso técnico em eventos, tá? Então, logicamente que a gente, quando imprime ali o POAD que nós inserimos no NSA, nós temos as informações dessa forma. A diferença é que, na impressão, aqui no final, depois de instrumentos de avaliação, aparece
a data quinzenal ali que foi estipulada, tá bom? Então, aqui nesse POAD, olha só, vamos ver algumas questões importantes para melhorarmos os nossos daqui da ETEC Filadélfia também. Então, a gente tem aqui como exemplo, esse componente curricular é de cerimonial, protocolo e etiqueta. Então, qual a competência a ser desenvolvida aqui durante uma quinzena? Desenvolver roteiros e scripts para cerimoniais, sociais e públicos. Então, para desenvolver essa competência, que é algo grandioso, foi necessário pensar em qual habilidade, o que o aluno precisa saber fazer para que seja competente em desenvolver roteiros e scripts. A habilidade escolhida aqui, de acordo com o plano de curso, né, que nós temos que levar em consideração isso, verificar se estamos com o plano de curso correto referente a este ano letivo, tá? Isso é uma informação muito importante. Então, essas informações nós retiramos do plano de curso, de acordo com a competência e habilidade que você vai escolher. Então, para desenvolver roteiros e scripts, a habilidade escolhida foi conduzir o cerimonial com técnicas de oratória. Então, veja bem, eu tenho que desenvolver no aluno essa habilidade aqui. Conduzir um cerimonial com técnicas de oratória. Então, ele precisa saber falar, entender o que está falando, fazer um roteiro com os scripts, para que ele saiba como falar, o que falar, para vir de encontro ao objetivo final do cerimonial. Então, a base tecnológica, no caso aqui, ou base científica, quando é dos cursos integrados, ensino médio integrado ao técnico, nós temos aqui, no caso, foi escolhido procedimentos para elaboração de um cerimonial social e público, onde tem o planejamento do roteiro, então vai ser ensinado isso, para que essa habilidade seja realmente desenvolvida, o saber fazer, e para que seja competente em desenvolver. E montagem do script, ok? Certo. Então, aqui, quais atividades propostas para que esse conteúdo seja, essas bases sejam desenvolvidas para que essa habilidade seja permeada no decorrer e alcançar essa competência. Então, a atividade proposta aqui, nós temos duas. Primeiramente, assistir a videoaula sobre elaboração de roteiro e script, ok? Então, essa videoaula, o professor desse componente produziu essa videoaula, como eu estou produzindo essa aqui para vocês, falando a respeito de como elaborar um roteiro, por onde começar, o que é necessário, como deve ser a fala, quais os verbos utilizar, algo nesse estilo. E como escrever isso, pensando ali na prática do cerimonial. Depois, qual a outra atividade proposta? Então, nós estamos vendo isso aqui, esse desenvolvimento de competência, habilidade, numa quinzena, que é exatamente a data que você precisa dispor ali, dentro do bimestre, por quinzena, qual a competência, qual a habilidade, durante as quinzenas até o final do segundo bimestre, que é em julho. Então, aqui a atividade, além da videoaula produzida pelo professor sobre o tema, também tem outra atividade sobre a resolução de problema, elaboração de roteiro e script de um evento a partir do seu briefing. Então, olha só, aqui então, obviamente, os alunos já sabem o que é o briefing, né? Provavelmente teve no primeiro bimestre. E agora, essas atividades, elas conduzem o decorrer do plano de curso e das habilidades que eles já estão em desenvolvimento. Então, qual que é a metodologia? Aqui que a gente vai parar um pouco, porque a maioria tem usado aqui metodologia, logicamente a forma como isso é conduzido dentro do Microsoft Teams, que utiliza o chat, que vai ficar à disposição de maneira individual para os alunos dentro do horário da aula,
certo. Com materiais ali, apresentados também com links para o aluno, ótimo. Mas vamos verificar aqui essa metodologia de acordo com esse POAD. Então, aqui na metodologia tem a videoaula expositiva, que é essa videoaula aqui que os alunos têm como atividade assisti-la. Tem também a leitura do material didático, referente à elaboração do roteiro e script. E também a metodologia é como eu vou definir todas essas atividades referentes a essa base para desenvolver a habilidade e competência. Então, aqui também, uma das metodologias é a utilização de canais de comunicação, no caso o Teams, para sanar dúvidas e desenvolver a atividade proposta. E aqui, logicamente, essa metodologia tem que ter consonância com as atividades propostas. Então, tudo aqui faz um link de uma coisa a outra. E, obviamente, que os instrumentos de avaliação, eles têm que condizer com aquilo que está sendo desenvolvido. Então, se eu quero identificar que o meu aluno vá saber fazer isso aqui, essa habilidade, conduzir o cerimonial com técnicas de oratória, para ter essa competência de desenvolver roteiros e scripts para cerimoniais sociais e públicos, eu tenho aqui como instrumento de avaliação a elaboração do roteiro do cerimonial e script por escrito, né, para que eu possa depois fazer a oratória. E também eu tenho como outro instrumento de avaliação, de acordo aqui com as atividades desenvolvidas nessa quinzena, gravar um vídeo simulando o trabalho de um mestre de cerimônias lendo o script elaborado pelo próprio aluno. Então, cada aluno, aqui não está falando que é em grupo. No caso aqui, cada aluno tem uma atividade individual de gravar o vídeo fazendo essa simulação. Então, são dois instrumentos de avaliação diferentes, porém, um alinhado ao outro, para que o aluno saiba fazer, desenvolver essa habilidade, demonstrando que ele sabe desenvolver roteiros e scripts aqui, ok? Então, essas questões aqui, dentro do roteiro do POAD, a competência, a habilidade que ele vai precisar ou as habilidades que são necessárias para desenvolver essa competência, as bases tecnológicas ou científicas, as atividades propostas para que isso seja desenvolvido, como eu vou fazer isso, qual é a metodologia que eu vou utilizar um brainstorming, uma interação. Nós temos lá no grupo de formação docente no Teams, que cada um de vocês está ali presente, alguns materiais também, informações específicas sobre isso, que vocês podem utilizar. E os instrumentos de avaliação, todos condizentes nesse desenvolvimento. Então, isso que é importante, que a metodologia seja condizente e que os instrumentos de avaliação, eu não posso ter esses mesmos instrumentos na próxima quinzena, se eu já desenvolvi aqui. Então, eu tenho que pensar nas próximas quinzenas, logicamente que eu posso ter a mesma competência, de repente com outras habilidades necessárias também, para desenvolver ainda mais aqui, cerimoniais sociais e públicos, por exemplo. Então, eu tenho dois tipos. Vamos dizer que nessa quinzena eu desenvolvi os cerimoniais sociais. Na próxima quinzena eu vou desenvolver os cerimoniais públicos. Então, eu vou utilizar outras metodologias, atividades e entre os outros itens aqui também. Então, fiquem bem atentos nessa parte, principalmente da metodologia e dos instrumentos de avaliação, para que nós venhamos ter melhorias nos nossos POADs. E eu quero dizer para vocês, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, que eu vou ficar disponível
tá? Eu vou enviar para vocês pelo e-mail. Eu vou estar disponível na próxima semana, porque essa semana nós temos conselho de classe. Na próxima semana, em link específico e horários também que eu vou distribuir durante o dia, para que cada professor que tiver alguma dificuldade, coordenador, que tiver alguma dificuldade em relação a questionamentos dos professores, ou se mesmo o professor quiser bater um papo, questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida, sugerir algo, para ficar muito à vontade para participar, tá bom? Para que a gente tenha uma melhoria, como eu já disse aqui várias vezes, da elaboração do POAD para esse segundo bimestre, pensando mesmo em como fazer isso de uma forma concatenada, com todos os itens que ele tem, e de maneira quinzenal, tá bom? E aí eu vou passar todas as informações das datas, do segundo bimestre, como também da entrega, que é na próxima semana, para que todos fiquem em alerta, tá? E qualquer dúvida, vocês estão... eu estou disponível, fiquem muito à vontade para que vocês possam perguntar, tá bom? Então, vamos terminando por aqui. Se alguém quiser falar, mesmo antes da próxima semana, pode me chamar no WhatsApp, me chamar no Teams, tá? Fique à vontade. Abraço para vocês. Ótima semana para nós e ótimo retorno também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.